Vamos ler a uma só voz o texto. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Vamos repetir mais uma vez com ânimo e convicção. 1, 2, 3. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Só os homens aqui, feito trovão. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Agora só as meninas, as donzelas da igreja. 1, 2, 3. Eu acho que eu prefiro essa docilidade da voz feminina, mas bonito é um coro de todos. Última vez, para memorizar. Jesus Cristo, e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Amém. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A vida, gente, é cheia de mudanças. Acabamos de orar por um casal que se mudou de cidade. Mudamos de roupa, de carro, eventualmente de casa, de emprego. Mudamos de amigos, de ideias. O homem é um ser mutante. E tudo o que conhecemos também muda. É comum você ir para uma cidade depois de 20 anos de sua última visita e chegando lá você começa a perceber tantas mudanças ali do espaço, novas ruas, imóveis, e você é impactado porque nós somos seres mutantes e a vida é dinâmica. E tudo que conhecemos é assim. Mas como podemos pôr nossa fé em tantas coisas temporárias? Será que existe algo firme, que nunca muda, imutável? A Bíblia diz que sim, e assim cremos. Este é o Jesus eterno. Ele nunca muda. Jesus pode agir de muitas formas diferentes, mas ele não se contradiz, nem muda quem ele é na sua essência. Ele é sempre consistente. Podemos confiar em Jesus todos os dias da nossa vida. Jesus, ele já existia desde a eternidade, antes da criação, porque ele é Deus. Lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E através dele tudo que existe foi criado. Jesus continua e vivo hoje. A morte não tem poder sobre ele. Em Jesus podemos ter vida e vida eterna para sempre. Quantos podem confiar nessa palavra? Diga amém. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Você vê nessa tela a figura de um cordeiro, que é um dos símbolos mais antigos do cristianismo, que se refere à pessoa de Jesus. Os morávios utilizaram desse símbolo do cordeiro, e em latim há o termo, ele venceu. Sigamos, o cordeiro venceu, aleluia. E esse cordeiro é quem nos salva, ele salva, ele nos deu a salvação. Todos nós pecamos, precisamos ser salvos, todos nós, desta destruição causada pelo pecado. E quando cremos em Jesus, a Bíblia diz, nossos pecados ficam lá na cruz e ressuscitamos com Jesus para uma vida dedicada a Deus. Em Jesus aprendemos a viver para Deus, para sempre. Jesus reinará, aleluia. Jesus é eterno, ele vive para sempre. Pelo seu poder nós também podemos viver para sempre. Todos temos de morrer um dia, e todos morreremos. Mas por causa de Jesus, a morte não precisa ser o fim. Quem é salvo tem a promessa que um dia irá ressuscitar e viver eternamente junto com Jesus. Ele reinará
para sempre sobre todas as coisas e nos unirá a Deus Pai. Então, crer em Jesus é ter a esperança da vida eterna. Há uma história com o título O Pato e o Diabo. Joãozinho vai para a casa dos seus avós juntamente com a sua irmã, a Sandra. E eles, em período de férias, foram passar aqueles dias no sítio dos seus avós. Em chegando lá, o seu avô presenteou Joãozinho com um estilingue. Eu não sei se você sabe o que é estilingue. Quantos aqui já usaram um dia na vida um estilingue? Olha, eu trouxe a foto para você. Outro dia perguntei aqui para os irmãos da igreja e uma irmã disse, eu também tive um estilingue, pastor, mas eu nunca matei um passarinho, será? Outro já disse, eu matei muitas rolinhas para comer. Esse, para você, eu quero apresentar para essa geração que nem imagino o que é, esse é o estilingue. E eu tinha um estilingue exatamente nesse formato aí, com detalhes, ele era todo enfeitado, na forquilha, todo enfeitado com a borracha. E aquele menino, o Joãozinho, então, ele ganha do avô esse estilingue, ele é da cidade. E ele passou a tarde toda atirando na mata, mas sem conseguir acertar em absolutamente nada, mesmo numa árvore. E ele sai com o seu bornal e volta meio que cabisbaixo, desanimado. E ele vindo para a sua casa, sentindo-se derrotado, ele vê bem na sua frente aquele enorme pato. E era um pato especial para a sua avó, inclusive o pato tinha um nome, era Tião. E ele olha para o Tião e assim, ele estica a borracha do seu estilingue, inadvertidamente ele aponta, sem qualquer pretensão de acertá-lo, mas o golpe foi certeiro. Acertou bem na cabeça do Tião e o Tião vai a óbito. Ele começa a ficar desesperado e Joãozinho pensou consigo, o que eu vou fazer? E aquele impulso imediato foi, eu vou esconder o pato, o Tião. Ele viu lá uma pilha de serragem no fundo do quintal e foi lá e escondeu o Tião. Colocou a serragem por cima, alguns tocos de madeira que ali sobraram. E ele então, ao entrar na casa da sua avó, ele percebeu que a sua irmã Sandra tinha visto toda a cena. Havia ali um combinado de que um dos dois tinham que, com um dia, intercalando, ajudar a avó nos afazeres da casa, na refeição, no almoço, no jantar, ajudá-la também a limpar a casa. E aquele dia era da Sandra. E então, Joãozinho estava tranquilo quando o seu avô o convidou para ir pescar com ele, lá no riacho da fazenda. E Joãozinho já estava se preparando para sair com o avô para pescar. Mas eis que a Sandra chegou para ele e disse, vó, o Joãozinho está me dizendo que ele quer ficar aqui. Ele não quer ir pescar com o vô, mas ele quer ficar aqui para ajudar a senhora. Não é, João? Ela falou no ouvido dele sussurrando, lembra do pato? E assim Joãozinho falou, vó, acho que eu vou ficar mesmo. No dia seguinte, ele já animado para sair e fazer ali as suas brincadeiras na mata, a avó disse, alguém tem que ficar aqui para ajudar eu fazer o almoço. Aí Sandra se adiantou e disse, vó, o Joãozinho gostou tanto de estar com a senhora ontem que ele me disse que ele quer ficar. Não é, João? Lembra do pato? O Joãozinho, eu quero ficar. E assim foram passando os dias. Até que finalmente ele se cansou daquilo
E chegou para a avó e disse: vó, eu preciso confessar para a senhora que eu matei o Tião. A senhora sentiu falta dele? Eu matei o Tião com aquele meu estilingue. Não foi por querer, foi no acesso de vontade ali de acertar alguma coisa, acertei o Tião bem na cabeça. A avó disse: querido, e ela se abaixou e abraçou e disse: Joãozinho, você está perdoado desde aquele dia, porque na verdade eu vi tudo. Eu estava na janela e eu vi toda a cena. Mas eu não falei nada e ficava incomodada pelo fato da Sandrinha fazer de você um escravo. E eu achei que você teria que chegar a essa decisão. Você está perdoado, meu querido. No que se aplica a nós? Deus nos ama. Quantos podem dizer amém por isso? E Ele nos perdoa de todos os pecados. Na verdade, Ele nos viu em nosso passado. Da janela da transparência da história, Ele nos viu em cada um dos nossos atos e nos vê. Mas ainda assim Ele nos ama. E nos diz a Bíblia que Ele nos ama muito e nos perdoa. Mas Ele deseja que cada um de nós vamos a Ele confessar os nossos pecados, para que nós não sejamos escravos do diabo. Quantos podem dizer amém por isso? Há alguns anos atrás eu estava na casa de um jovem, naquela época jovem, ele estava consumido pelas drogas, o pecado havia tomado e o aprisionado a tal ponto que ele estava destinado ao suicídio. Ele não via outro futuro senão tirar a sua própria vida, porque a agonia era tanta e profunda que ele já não suportava mais conviver consigo mesmo. Todos haviam desistido dele, exceto a sua esposa, e ele decidiu então em tirar a sua vida. Mas numa tarde de domingo, nós fomos até a sua casa, um casebre, falamos do amor de Deus, ministramos ao coração dele. E naquela tarde o Cláudio entregou a sua vida a Jesus e o confessou como seu Senhor e Salvador. O Cláudio foi para a igreja e eu disse a ele que ainda naquele dia ele seria tentado pelo diabo para que desistisse dessa sua decisão. E ele me contou que quando ele retornava da igreja para sua casa, eles atravessaram a praça e viram na praça, ali num banco, um embrulho de jornal. E ele disse para a esposa: querida, quanto você quer apostar que aquilo é um pacote de maconha? Ela disse: impossível, como que alguém deixaria aqui em plena praça e de forma assim gratuita maconha? Um tijolo de maconha. Ele disse: tenha certeza que sim. Eles foram lá, abriram, era maconha. E no seu coração aquele desejo impregnado de 20 anos consumido pela droga. Ele disse que ele tomou aquilo, levou para casa, chegou no banheiro, abriu aquele pacote, despejou tudo e disse: diabo, nunca mais você fará de mim um escravo. Jesus me libertou. Enquanto ele orava no banheiro, alguém bateu a porta. Ele foi atender, era um traficante e estava lhe propondo o seguinte: olha, fique com esses 10 papelotes de cocaína. Eu quero lhe presentear com isto. Ele olhou para aquele homem e disse: olha, eu decidi nunca mais lançar mão desta droga, porque eu fui liberto e salvo pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Cláudio Magalhães hoje, para a glória do Senhor Jesus, é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Jesus não muda, Ele continua salvando.
E não há pecador que não possa ser salvo. Não há pecado que ele não possa perdoar. Jesus continua salvando. E se ele continua salvando, ele continua operando sinais, milagres e maravilhas. Tinha eu um colega seminarista cujo nome é Carlos Teles, da cidade de Itapeva, aqui próximo. Ele me deu um depoimento muito impactante. Ele disse: Ismael, o meu avô é analfabeto. Se você der para ele um jornal, ele não consegue ler a manchete do dia. Mas ele tem aquela Bíblia velha em suas mãos. E ele consegue ler versículo após versículo. Porque Jesus continua o mesmo. Quantos creem nisso? Digo amém com a boca aberta. Ele salva. Ele salva. E ainda Jesus opera a libertação. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E Jesus, ele liberta. Lá no texto de Lucas, Jesus diz: enviou-me a proclamar libertação aos cativos para pôr em liberdade os oprimidos. Ora, não há corrente que o Senhor não possa quebrar. Não há corrente que possa manter preso aquele que, vindo a Cristo, não seja por ele quebrada e esse seja liberto. O homem, lá em Gadara, estava consumido pelos anos de escravidão, fizera do cemitério o seu lar, fizera de um túmulo a sua casa. Diz a Bíblia que ele era possesso por uma legião de demônios. Legião, para você ter uma ideia, é de 3.000 a 6.000 entidades. Por isso, essas pessoas incorporadas ou possessas por demônios, elas têm uma força descomunal. Eu, por exemplo, vi endemoniado levantar um banco desse com uma única mão. E aquele homem estava tão tomado pelos demônios que diz a Bíblia que corrente alguma poderia contê-lo. Ele vivia nu e as pessoas tinham medo. A Bíblia diz que Jesus foi até ele, porque a iniciativa sempre é de Jesus em nos salvar e nos libertar. Quantos podem dizer amém por isso? E a Bíblia diz que Jesus Cristo chega até esse homem. E quando ele chega, está lá em Marcos capítulo 5, Jesus é surpreendido com esta fala do demônio: vieste nos perturbar antes do tempo? Sabe por quê? Porque eu e você somos perturbadores do inferno. Quantos podem dizer amém por isso? E Jesus Cristo então ordenou aqueles demônios para que saíssem do seu corpo. Todos. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto e imediatamente ele se recompôs e estava sentado em uma pedra, sereno, consciente e calmo. Jesus Cristo liberta. E deixe de dizer algo: a igreja de Cristo tem o chaveiro que abre as correntes e o nome dele é Jesus. E a chave é o seu sangue. Quantos estão algemados e que necessitam de libertação? O Senhor Jesus está aqui para lhe libertar. Para quebrar os grilhões de vícios, de hábitos, de opressões, de forças malignas. O Senhor está aqui presente. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. É aquele que salva. É o mesmo. Aquele que liberta. E Jesus Cristo é o mesmo que cura, que dá restauração à vista aos cegos. Eu não sei quantos aqui estão sofrendo. Aqueles que nos assistem por essa live,
enfermos. Há enfermidades da alma, do coração, dos sentimentos, e há enfermidades físicas. E você as sabe e as conhece. Mas eu preciso lhe dizer que Jesus Cristo tem poder para curar hoje. Pessoas com lágrimas não visíveis, mas da alma, outros com os corpos adoecidos, mas para o Senhor não há doença incurável, não há. Essa semana eu fui impactado com um testemunho muito forte e poderoso. Meu filho tem uma aluna cuja a cunhada é médica na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Nessa semana aconteceu o seguinte na Santa Casa de Rondonópolis. Testemunhado por esta médica. Estando ali no hospital, entrou uma jovem mulher, seu esposo, para o parto desta criança, de sua criança. E ela teve um parto complicado, e os médicos todos são acionados, porque há uma sensibilização de todos os que estão ali, enfermeiros e hospitais, quando do nascimento de uma criança e quando é um parto complicado. E essa criança, então, ela vem à luz, porém morta. E tentaram todos os meios reanimá-la. E todos os procedimentos conhecidos. E passando de mão em mão dos médicos, aquela criança sem reação alguma. E ela já começou a esfriar-se completamente, dando os sinais todos de uma morte confirmada. O médico pediatra presente já havia assinado o atestado de óbito. A criança morta, uma menina. E um dos médicos foi até o quarto para dizer então àquela jovem mãe que a criança, infelizmente, estava morta. E todos os procedimentos, e durante vários minutos, foram feitos, mas sem sucesso. Aquela mãe disse: não é possível, porque minha filha está viva. Isso aconteceu agora, essa semana, em Rondonópolis. Porque Deus me disse que me daria uma filha. Inclusive, doutor, o nome dela é Vitória. Traga-me a minha filha. E trouxeram aquele cadáver para o quarto daquela mãe, e aquela mãe abraçou aquela sua filhinha. Os médicos sensibilizados olharam a cena, saíram do quarto, foram cuidar de outros afazeres, fecharam as portas e passados cerca de 30 minutos, uma das enfermeiras ouviu um choro de criança. E que saía e procedia daquela porta, daquele quarto, sem acreditarem no que ouviram, colocaram a porta entreaberta ali, e ouviram de fato o choro de uma criança. Mas não poderia ser aquela que estava morta, mas de fato era a Vitória. A mãe disse: Jesus ressuscitou a minha filha. Aleluia. Eu tenho esse depoimento aqui no meu celular desta médica. E isto me impactou muito, fazendo-nos lembrar que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E o será para sempre. Você crê nisso? Diga amém. Vamos ousar a nossa fé
neste momento. Quero convidar você a se colocar em pé nesta hora. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Não há limite para o poder de Deus no agir, no operar, no realizar. A sua fé ou falta dela não inibe o seu poder em agir. Feche os seus olhos. Eu não sei o que se passa no seu coração. Eu não sei qual sua necessidade pessoal. Mas Deus o sabe e Deus o conhece. Em nome de Jesus, que você saia deste lugar com aquilo que você veio de Deus buscar. Jesus Cristo não desaprendeu em realizar milagres. Ele é o mesmo. A palavra de Deus nos diz. Ele nos convida a experimentarmos da sua graça, do seu amor. Alcançado, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e abatidos. A você que tem batido tantas portas sem ouvir o consolo e o conforto para as suas necessidades. Eu quero convidar você nesta noite para experimentar a graça do amor de Deus em perdoar os nossos pecados e em nos selar para a vida eterna. Ele salva, mas Ele também liberta. Nos liberta de amarras, de opressões, de correntes interiores. O Senhor está aqui para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor está aqui para operar o seu milagre em nossa vida, naquilo que nós necessitamos dele receber. Feche seus olhos, fale com Deus agora. O Senhor está aqui para fazer uma obra na sua vida. Ele está aqui como esteve lá em Gadara. Ele está aqui como esteve naquela casa de Jairo, ressuscitando a sua filha. Ele está aqui como esteve na casa de Zaqueu, levando salvação a ele e a toda a sua família. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito e fale com Deus, ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Repita em voz alta, diga: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, na tua palavra. E neste momento, eu clamo a ti, em favor da minha vida. Fale com Deus aquilo que você necessita dele receber. Se salvação, salvação. Se libertação, libertação. Se cura, cura. Senhor Deus, derrama da tua graça